Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você a troca de comando em Cuba. Cuba, que desde a Revolução Nacionalista, que depois se transformará numa Revolução Socialista a partir de 1959, por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Raul Castro, agora, pela primeira vez, 60 anos depois, terá um presidente que não é da família Castro. Há uma mudança em curso em Cuba que a gente precisa tentar entender. Ok? Então vamos lá, vamos falar do histórico de Cuba. Primeiro, é importante você lembrar que Cuba, foi uma das últimas nações latino-americanas a se tornar independente. E ela se tornou independente, em grande parte, com o apoio dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos, então, consideravam Cuba uma espécie de protetorado na América Latina do país americano. Sendo assim, grandes propriedades de terra, a existência de cassinos, tráfico de drogas, venda de bebida, prostituição eram livremente praticadas em Cuba pelos milionários americanos. A gente sabe que o último ditador cubano, Fulgêncio Batista, na verdade era um lacaio dos Estados Unidos, se locupletando no poder em detrimento da própria população. Em virtude desse fato, se organiza lá num primeiro momento uma guerrilha nacionalista, liderada por Fidel Castro, pelo seu irmão Ernesto Castro e, por um outro lado, pelo médico argentino Che Guevara. E aí a gente sabe, só corrigindo, pelo seu irmão Raul Castro e pelo médico argentino Che Guevara. A gente sabe que essa guerrilha parte lá de Sierra Maestra, uma área montanhosa no interior do país, e consegue finalmente derrotar a ditadura de Fulgêncio Batista. A gente sabe que, num primeiro momento, a revolução tem um caráter nacionalista, e uma das primeiras medidas foi expropriar as grandes propriedades estadunidenses em território cubano para a realização de uma ampla reforma agrária. E isso vai contrariar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, vão patrocinar uma contra-revolução que, a partir da Baía dos Porcos, vai tentar tomar o poder dos irmãos Castro. Nós sabemos que essa intentona não foi bem sucedida e, a partir daí, há uma aproximação de Cuba com a União Soviética. Por essa época, década de 1960, você se recorda que nós estávamos vivendo lá a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência. O Oeste, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e, por um outro lado, o Leste socialista, liderado pela União Soviética. A União Soviética, então, tinha interesse nessa aliança com Cuba, porque Cuba, na palavra dos soviéticos, seria a vitrine do socialismo para a América Latina. Por um outro lado, seria lá uma pedra no sapato para os americanos. A gente sabe que os Estados Unidos não queria um país socialista na sua área de influência imediata. E o rompimento entre Cuba e os americanos vai acontecer durante o governo de John Kennedy, na década de 60, quando explode lá a crise dos mísseis. Os aviões espiões norte-americanos descobrem silos de mísseis soviéticos, provavelmente mísseis nucleares, que estariam sendo implantados em Cuba para um possível ataque aos Estados Unidos. O problema é que, como Cuba fica a menos de 150 quilômetros da costa americana, um míssil disparado de Cuba não daria tempo sequer para evacuar a presidência da República. Os militares americanos queriam, então, a invasão imediata de Cuba, antes que os mísseis chegassem. John Kennedy, no entanto, sabia do óbvio, que se os Estados Unidos invadissem Cuba, a União Soviética ia retaliar, invadindo um país capitalista aliado qualquer na Ásia ou na Europa Oriental. E isso poderia ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial.
para evitar que isso acontecesse, John Kennedy determina um embargo aéreo e naval a Cuba e, em contrapartida, ele tenta negociar com o líder soviético Mikhail Khrushchev um acordo onde os Estados Unidos retirariam os mísseis nucleares da Turquia apontados para a União Soviética e, como contrapartida, a União Soviética não instalaria os mísseis nucleares em Cuba. O acordo foi celebrado durante 6 dias, um momento de tensão muito forte entre os dois países, mas os Estados Unidos suspende o embargo aéreo e naval, mas impõe um embargo econômico que permanece até os dias atuais. Cuba, então, passa a se organizar a partir de um regime socialista, com o monopartidarismo, ou seja, um único partido político, que é o Partido Comunista Cubano. Para quem é defensor do socialismo cubano, entende que o governo de Fidel Castro, que ficou quase 50 anos no poder, passando o poder hereditariamente para o seu próprio irmão, Raul Castro, isso significou um ponto de resistência importante ao imperialismo norte-americano sobre a América Latina. Por um outro lado, para quem é crítico do regime cubano, entende que o regime dos irmãos Castro se caracterizou por uma ditadura, por uma forte perseguição aos opositores do regime e da liderança dos irmãos Castro, a um sistema eleitoral indireto que sempre elegeu os irmãos Castro e, por um outro lado, uma ditadura que levou a ilha a um profundo estado de pobreza. Aqueles que apoiam o regime cubano dizem que o embargo comercial americano é o grande causador da pobreza da pequena ilha de Cuba. Bom, o ponto-chave dessa equação é que Fidel Castro, anos atrás, por problemas de saúde, se afasta da presidência e indica o seu irmão, Raul Castro, para ser o novo presidente. Fidel vira senador vitalício de Cuba e, há alguns anos atrás, veio a falecer. Raul Castro já tinha uma idade avançada quando assume a presidência de Cuba, e Raul Castro inicia um momento de distensão do regime cubano em relação aos Estados Unidos. Durante a gestão de Barack Obama, ambos os países reataram as suas relações diplomáticas. Cuba reabriu a sua embaixada em Washington, os Estados Unidos reabriu a embaixada americana em Havana, o governo Barack Obama passou a permitir viagens de avião, inclusive de turismo, direto do solo americano e de forma ilimitada para o território cubano, liberou a remessa de dinheiro por emigrados cubanos que estavam nos Estados Unidos para Cuba, embora os Estados Unidos reclamassem continuamente do fato de que Cuba era um regime ditatorial, numa ditadura hereditária, com um único partido político e com uma série de presos políticos. Por um outro lado, Cuba reclama que os Estados Unidos ainda mantêm uma posição imperialista sobre a América Latina, inclusive mantendo uma base aeronaval em Guantánamo, que é território cubano, que fora cedido no finalzinho do século XIX para os americanos, mas que Cuba quer de volta e os americanos não aceitam devolver. E, portanto, o impasse entre ambos os países permaneceram. Durante a gestão Trump, a situação piora em relação a Cuba. Trump tem uma visão de que Cuba é uma ditadura e que somente a manutenção e, de certa forma, o alargamento das medidas de sanção contra o comércio contra os cubanos poderá demover o regime ditatorial do Partido Comunista Cubano. Bom, nesse intento, Cuba, nos últimos anos, vem abrindo a sua economia para algumas atividades privadas. Por exemplo, já é permitido em Cuba a compra e venda de imóveis, foi permitido a abertura de pequenas estruturas comerciais e industriais da iniciativa privada.
tem se incentivado muito a atividade de turismo, inclusive a privada, na ilha cubana. Já se permite a existência de telefonia celular móvel na ilha, né, franqueada a quase todos os moradores, embora o regime ainda seja um regime de partido único. Bom, Raul Castro acompanhou aí a decadência de saúde do seu irmão, né, Fidel Castro, e resolveu não cometer, né, segundo ele, esse erro. E a partir daí, ele se afasta agora do poder, Raul Castro saiu, e nós temos a ascensão do primeiro presidente cubano, pós-irmão Castro, portanto, desde 1959, no comando da ilha caribenha, né? Nós temos lá Miguel Díaz-Canel, que assume a presidência de Cuba com uma tarefa hercúlea, né? Tentar manter o regime socialista e o Partido Único e, ao mesmo tempo, avançar para algumas medidas capitalistas na ilha caribenha. Beleza? Então, antes da gente, né, dar uma olhada lá no nosso resumo, vamos botar isso que nós colocamos para você na nossa tela. Beleza? Vem para cá. Então, pessoal, nós estamos falando aqui a respeito de Cuba, né? Então, você se recorda que Cuba, lá no século XIX, para início do século XX, se torna um país independente, com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, se sentiram no direito de ter Cuba como um protetorado. Então, os Estados Unidos passaram a manter Cuba como um protetorado. E, a partir daí, realizaram uma série, né, de interferências de cunho político e econômico na ilha caribenha. Ao mesmo tempo, né, que os Estados Unidos apoiou um dos últimos ditadores de Cuba, que fora lá o Fulgêncio Batista. A gente sabe que a ditadura de Fulgêncio Batista foi derrotada a partir lá da guerrilha essa comandada, né, por Raul e por Fidel Castro, e também pelo médico argentino Ernesto Che Guevara. Então vamos lá, vamos revisar isso com você. Finalzinho do século XIX para o século XX, nós temos lá a independência da ilha cubana, né, com forte apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, até 1959, tinha que Cuba era uma espécie de protetorado americano. Esse protetorado permitiu aos Estados Unidos que eles dominassem as terras mais férteis em território cubano, que dominasse a área de cassinos, venda de bebida, drogas e prostituição. Abre aspas, virou um quintal, né, para algumas das atividades, inclusive ilícitas, que não podiam ser realizadas em território americano. Os Estados Unidos apoiavam um ditador, Fulgêncio Batista, a partir de uma guerrilha que se organiza a partir de Sierra Maestra. Os irmãos Castro, Fidel Castro, Raul Castro e o médico argentino Ernesto Che Guevara organizam, num primeiro momento, uma guerrilha de cunho nacionalista que, num segundo momento, se transformará numa guerrilha socialista a partir da reação americana tentando incentivar a contra-revolução. Dito isso, a gente precisa colocar o restante aqui na tela para você. Com a tomada do poder, né, pelos irmãos Castro, os Estados Unidos apoiam a contra-revolução. Então, os Estados Unidos apoiam a contra-revolução. Essa contra-revolução que vai acontecer a partir do desembarque, né, na Baía dos Porcos. Como
essa intenção de retomada do poder não aconteceu a contento, os irmãos Castro conseguem rechaçar, né, os contra-revolucionários, há uma aproximação entre Cuba e a União Soviética. A aproximação de Cuba com a União Soviética é onde Cuba passa a ganhar o apoio político, o apoio militar e também o apoio econômico dos soviéticos. Os soviéticos queriam colocar uma pedra no sapato americano e, ao mesmo tempo, ter Cuba. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e, com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá